sejam todos bem-vindos mais uma vez, hoje com a participação do irmão Jussanã e da cunhada Cris, também nossa irmã. Vamos ter mais um bate-papo, como eles estão sempre inovando, estão sempre trazendo algo novo para a gente. Hoje vamos falar de prova da riqueza e da pobreza. É instigante, né? Uma reflexão que vão trazer para todos nós. Então, com vocês, Cris e Jucenã, estejam à vontade. A palavra é de vocês até às 20 horas e 30 minutos. Ok. Ela é Cris. Boa noite, gratidão, Trifão, gratidão à diretoria material e astral, tanto do Trevo quanto da Ordem, não necessariamente nessa ordem. E nós gostamos sempre de ler, né? Não só verdades, mas também o Pentateuco, né? E aqui eu estou com o Evangelho, segundo o Espiritismo, e a gente também gosta de estudar o material dos cursos, né? Tanto do psíquico quanto espiritual, das duas conscientizações, E nós né? trazemos também alguns comentários do livro bíblico, né? De alguns livros bíblicos. Então, nós vamos encontrar, para a provocação de hoje, Então, né? peraí, antes de você falar, isso daqui surgiu em um desses estudos. E aí chegamos no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E tem uma parte daqui, um item, que fala assim: utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Que, pois é. Então, aí, nós vamos aceitar e fazer a provocação, né? De Paulo aos Coríntios, quando ele diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Experimentar de tudo, mas só retém aquilo que há de melhor. Então, a pergunta é, Cris, ser rico ou ser pobre é uma prova? Qual dos dois é mais Qual desses desafiador? dois é mais desafiador? A resposta é depende. Depende da alma, depende da encarnação, depende do propósito. Tem um pedacinho aqui interessante, me permitam ler. Riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa do que a miséria, pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa a sua primeira posição, aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e tornar-se insensível, egoísta e vão. Muitas vezes nós, até na nossa cidade ou nas cidades em que estamos, né, cada um na sua, todas as partes do globo, vemos pessoas necessitadas. E aí pensamos, poxa, como deve ser difícil essa prova que esse irmão ou essa irmã está passando. E assim, muitas vezes vêm as reflexões, e eu digo nós, incluindo nós dois, e o que se comenta, né? Nos lugares que a gente vai e no que a gente vê e assiste. Então, sempre se fala assim que é muito mais fácil, né? Ai, porque você tem dinheiro para ter uma casa boa, para ter as coisas. E esse trecho aqui fala para a gente exatamente o contrário, que a prova da riqueza, por vezes, é muito mais difícil e muito mais séria do que a prova da pobreza. Porque a pessoa, quando tem riqueza material, muitas vezes isso vem aliado com o poder, então, autoridade. Então, isso leva a pessoa, aquela alma, a corromper-se mais facilmente. Então, não necessariamente quem está na pobreza tem uma vida mais difícil. E aí a gente vai lembrar do nosso amado e querido Pedra Roxa, a última encarnação dele. E ele veio aonde?
Ele veio num lugar tranquilo, ele veio no meio do mato, ele veio com as coisas simples da vida, como céu né? lá, né? Ele, como silvícola, ele teria equilíbrio para ter muita riqueza e se sair bem? Sim. Sim, uma alma de um alto quilate espiritual, com toda certeza. Só que assim, a sabedoria, justamente por ele ser uma alma de um elevado quilate espiritual, ele falou: não, vamos para a simplicidade. E em algumas passagens de Chico, e você lembra disso, ele falou sobre isso. Você lembra? Pois é. Muitas vezes, quem está na prova da dificuldade, para nós que estamos de fora, está no processo de desprendimento total dos bens materiais. Muitas vezes, de tal forma que aquela é a última encarnação daquela alma, né? E tem uma história de Chico Xavier que conta que ele andando lá nas ruas de Leopoldo Machado, indo para ir fazer o trabalho de distribuição de sopa, no meio do caminho, olha para o outro lado da rua e tem um irmão mendigo, né? Caído na sarjeta. E ele atravessa a rua e vai lá, dá um aperto de mão, dá um abraço, pergunta se o irmão está precisando de alguma coisa, e Chico volta em uma alegria radiante que o pessoal que estava do outro lado da rua não entendeu. Por quê? E aí comentaram: ainda bem, Chico, que você foi lá e disse uma palavra de amor, de carinho para aquela alma necessitada. E aí Chico fez: não, muito pelo contrário. Eu fui lá agradecer por ele me permitir vê-lo na sua última encarnação, nos seus últimos momentos aqui na Terra. Aquela alma havia adquirido um engrandecimento e entendimento das coisas divinas de tal forma que ele estava feliz por encerrar o seu ciclo de aprendizado no planeta Terra naquela condição de totalmente desprendimento de bens materiais. Ora, a dificuldade que muitas pessoas entendem em relação a ter posses nesse planeta é pela má interpretação de que nós temos a posse como permanente, quando nós temos a posse temporária de todos os bens que o universo disponibiliza para a gente. A exemplo disso, bem claro, é o corpo da gente. Ele é passageiro, ele só nos serve enquanto há necessidade de aprendizagem num período entre o nascer e o retornar ao plano espiritual. Nós devolvemos à Mãe Natureza tudo que é dela. Durante esse período todo, nós só fomos administradores. E o universo disponibiliza para nós muitos, mas muitos recursos que não são necessariamente recursos financeiros. Os recursos financeiros, gente, é apenas um detalhe. Nós Então, podemos ser ricos abundantemente, sem ter um tostão no bolso. então quer dizer que não é, e eu vou usar uma palavra, me permitam, entre aspas, pecado ser rico. Não, não é. Então, por que que muita gente fala que tem que tem que se desprender de tudo e você tem que ser humilde, tem que se desprender de tudo? E eu achei que era um problema ter dinheiro, posses, ter coisas. Então, qual é o problema? O maior problema é achar que isso é algo que é inesgotável e que você é dona e que jamais vai sair de suas mãos essas posses. É ficar preso. Mas se você sabe administrar, multiplicar esses recursos de tal forma em E que você distribuir, possa, em determinado momento, distribuir com colaborar. sabedoria, Isso. você vai crescer e vai contribuir. Como diz um Isso. amigo É um nosso, amigo nosso que diz isso. É Paulo Vieira, preciso que a gente cresça e e contribua. contribua. A prova da miséria
nos é dado para que a gente aprenda como lutar para merecer, porque muitas vezes a gente quer direitos E ter e humildade, não né? cumpre com os nossos deveres. Então, quando eu quero ser rico, eu tenho que primeiro aprender como é que eu posso administrar. Se eu sei administrar, e aí vem a questão da prova dos talentos, se eu sei A administrar parábola dos a talentos. parábola dos talentos, exato. Se eu sei administrar R$ 1, muito bem, R$ 2, R$ 10, R$ 100, R$ 1.000, e eu tenho sabedoria com um pouco, o muito me será dado, porque eu já tenho a sabedoria para administrar o muito. Mas se eu ainda não adquirir essa sabedoria, o que é que vai acontecer? Se muito me for dado, eu posso meter os pés pelas mãos e fazer bobagem. Bom, deixa eu falar uma coisa aqui. Aqui a energia elétrica está oscilando. Então, se de repente a gente ficar aqui no escurinho do cinema, vocês já vão saber o que é, e a gente acende aqui uma lanterna e está tudo certo, a gente continua. Porque já tem umas piscadas aqui, não sei se vocês perceberam, né? Vai ser a luz de vela hoje à noite. Mas vai. Então, assim, das nossas reflexões e conversas, uma coisa que a gente entendeu é que, assim, a prova da miséria traz um crescimento em termos de humildade. Só que a prova da riqueza também traz isso. Como? A partir do momento em que você tem a humildade de admitir que toda aquela riqueza não vai adiantar se você não souber como administrar. É o que ele falou, se deixar subir a cabeça. Tem um outro pedaço interessante aqui que fala assim: desigualdade das riquezas. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, Então, e nem moderados e previdentes para conservar. Então, o que que acontece? se eu Não for. basta saber administrar, é importante também trabalho e progresso. Você saber Sim. como trabalhar para obter aquela riqueza, para ter progresso. Ah, Cris, mas espera aí, tem gente que já nasce herdeiro, nasce com milhões, bilhões e um monte de coisa. Como você explica? Isso a gente está falando dessa encarnação. Por E isso, na anterior, será que, vou dar um exemplo muito aleatório, sem citar nomes nem nada, mas imagina se ele é o bisavô dele e foi o bisavô que juntou toda a fortuna da família. Ele vem como bisneto dele mesmo, que a gente sabe que isso pode acontecer. Então ele vem de novo para pegar a mesma fortuna que ele juntou, que ele amealhou, para dar seguimento e processo. repartir, distribuir, colaborar. E aí a gente vê tantos institutos, tantas ONGs que ajudam tantas pessoas, né? Mantidas por um sem número de pessoas ricas, muito, ou colaborando com um pouquinho. Nós vamos ter exemplo, que nós chegamos a conhecer o seguinte: tem um casal de alemães que, durante o período que estiveram juntos, conseguiram juntar uma fortuna, mas eles não conseguiram ter filhos na Alemanha. E aí, em uma dessas viagens, veio ao Brasil, e especialmente à Bahia, para passar um período aqui de Réveillon. E andando pelas ruas de Salvador, se apaixonaram por algumas crianças, pela alegria, pelo carinho, e fizeram de tudo para adotar essas crianças como filhas deles. E conseguiu-se, através do legalmente e tal, e eles adotaram os três irmãos, Isso é uma história verídica, ok? tá? E ele levou para a Alemanha, e lá na Alemanha passou em nome dessas três crianças todos os bens que eles tinham. E foram viver a vida em família. Então, vamos fazer a investigação. Por que esse casal veio tão de longe, encontrou meninos de rua, se apaixonou,
criou as condições legais para poder transferir todos os bens dele para essas crianças que eles não conheciam, não tinham vínculo nenhum, porque eles atravessaram o Atlântico para vir visitar a Bahia e Se encantar. se encantaram e fizeram isso. Então, pela prova da reencarnação, essas Pela lei. almas, né, pela lei da reencarnação, né, essas almas se reencontraram e aqueles dois alemães estavam restituindo àquelas três almas o que eles haviam usurpado em uma outra reencarnação. E aí, a lei de justiça funcionando. Aquele que, em um momento, causou dor e sofrimento, em um outro momento, tem a oportunidade de causar bem, extirpar a dor, a fome, a tristeza, devolvendo o que de direito aquelas almas teriam. Então, nós vamos verificar que no universo tudo é bem. Aquelas almas que perderam tudo naquela oportunidade não saberiam administrar ou estavam utilizando de forma não muito equilibrada. Alguém foi permitido pela lei que lhe retirasse os bens, mas, no mesmo tempo, a lei de retorno, por as almas agora estarem devidamente equilibradas e atenta à questão de não apego, ou na lei de desapego das questões materiais, aí ele é devolvido. Lembra lá a passagem bíblica que fala dos talentos? Parábola A dos parábola talentos. dos talentos? Aquele que tem, ainda lhe será dado mais. Então, quem está trabalhando, que sabe administrar, multiplica os bens, e esses bens, ele sabendo administrar e distribuir, quanto mais ele distribuir, mais ele vai ter recurso. Ou seja, nesses minutos iniciais que a gente conversou, a gente já falou da lei de reencarnação, a gente já falou da lei de causa e efeito, a gente já falou da lei de trabalho e progresso. Então, a gente já trouxe exemplos do nosso irmão Pedra Roxa, de Chico. Então, se a gente, da própria Bíblia, do Evangelho, então, assim, o conhecimento está aí. Então, qual é a beleza? É você conseguir fazer a ligação, o link. Sabe quando a gente é criança, que tem aqueles livrinhos que a gente. Eu mesmo pedia muito a meus pais, e quando eles iam na banca, eles compravam para mim, e tinha assim os pontinhos que você ligava para poder formar uma figurinha, e depois você pintava. Eu adorava essas coisas. Então é isso. Tem vários pontinhos e você vai ligando esses pontinhos e depois aparece uma figura. Então, nessas conversas da gente, o que a gente tenta fazer é exatamente isso. E aí eu vou trazer mais um trechinho aqui que fala para a gente justamente do desapego que ele estava falando aqui. Presta atenção. Tudo isso no mesmo capítulo que eu falei, tá? Do Evangelho, todos. O desapego aos bens terrestres consiste em apreciar uma fortuna pelo seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não só para si, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura, a perdê-la sem murmurar. Se apraz a Deus, vou lá tirar. Ou seja, o desapego, na verdade, não é você ter eu não sou uma pessoa pegada e sai gastando e sai esbanjando. O desapego é você saber que você é muito mais, eu, você e todos nós somos muito mais do que os bens materiais. Porque, como ele falou, nem esse corpo a gente leva. A gente não vai levar uma moeda, não vai levar o livro. O que que a gente vai levar? A gente vai levar o crescimento, a gente vai levar as amizades, a gente vai levar o amor, o carinho, o progresso, os conhecimentos. O que a gente leva é impalpável. Até o ar que a gente respira, que a gente não consegue pegar, a Epa, gente não leva. mas você falou Nem que vai ele. levar amizade? Como assim? Nós somos amigos. Nós temos uma parceria de trabalho, de amizade. Trifão é meu amigo.
Eu desencarnando e ele desencarnando, a gente continua amigo. Meu corpo Ah, fica aqui, o corpo de Trifão fica lá na casa dele, mas ah, a gente se encontra de noite lá no trevo trevo. sagrado, aperta a mão e vamos estudar e trabalhar junto. Então, as ligações profundas, o conhecimento, o que está dentro da gente, que não é palpável, isso é o que fica. Mas, peraí, então quer dizer que isso daí é importante? Sim. Isso pode ser considerado riqueza? Sim, muito. Sim. Conhecimento liberta. Conhecimento dá a possibilidade da alma vislumbrar o mundo de forma diferente. E essa forma de vislumbrar o mundo com um conhecimento intrínseco, ninguém tira. E quanto mais o indivíduo, ou a alma, adquire conhecimento e cresce moralmente, espiritualmente, mais ele tem a capacidade de gerir recursos mil. Porque, por exemplo, se eu tenho o conhecimento de como funciona a lei de atração e repulsão, tudo que eu desejar, eu posso atrair. Mais uma lei, viu, E gente? tudo que eu desejar afastar, eu consigo afastar. Quando eu sei usar a lei a meu favor. Sabe o que que você me lembrou? Tem um irmão nosso que desencarnou recentemente, o Não vai. nosso querido e amado Silvio Santos. Uhum. Silvio Santos, quando ele começou, será que ele já era letrado, formado? Ele começou como? Todo mundo conhece, ou pelo menos sabe como é que foi a história dele. Ele começou vendendo caneta e, quando ele desencarnou, dono de uma fortuna, é, De bilhões. para mim, incalculável, mas, enfim, bilhões aí, tá tudo certo. Que está transferindo para outras mãos. Para outras mãos, que ele provavelmente preparou Sim. justamente para dar continuidade. Ele não deu a mesma coisa para todas as pessoas. Ele foi alocando os recursos. Fulano fica com isso, fulano fica com aquilo, fulana fica com aquilo. Mas da onde a gente está começando? Aparentemente, um garoto, um jovem que Não tinha não condição. sabia, não tinha conhecimento de ler, de escrever, de grandes Sem administrações, não recurso. tinha recursos para poder investir numa loja nem nada. Ele começou como? Ele começou, pegou o dinheiro que ele tinha, vendeu, Camelô. encamelou na banca, mal, nem banquinha ele tinha, e aí começou a vender nas canetas, e dali ele foi. Então, assim, muitas vezes o conhecimento é uma riqueza maior do que a riqueza material. Eu digo muitas vezes por quê? Porque depende da alma, depende da encarnação, depende da situação. Então, você quer me dizer, de crise, então, que uma pessoa que não tem o conhecimento, nem a sabedoria de administrar, se ela ganhar, por exemplo, na loteria, ela é capaz de ficar pobre ou até mais pobre do que o que era antes? Infelizmente, a resposta é sim. E nós temos vários casos assim, pessoas que participaram de programas da televisão, pessoas que ganharam na loteria e que depois, e assim, não souberam administrar, compraram muitas coisas, muitos bens e gastaram com muitas, é, de diversas formas, Necessidades daquela desnecessárias. alma, não, necessidades daquela alma que achava que ia ser bom e no final perdeu e ainda ficou devendo. Então, assim, infelizmente é isso. Há alguns anos atrás, antes de eu fazer medicina, eu fiz administração. E isso início da década de 90. E eu lembro que Fala não, senão a pessoa vai saber a sua idade. eu sou jovem ainda, velho é o mundo. Então, eu tive na faculdade que eu estudei, teve um diretor que eu lembro, imagine isso na década de 90. Quantos anos tem isso aí? Mais de 30 seguramente tem. Deixa quieto, deixa quieto. E eu lembro que ele falou para mim uma vez, para mim e para uns colegas, que ele estava dando uma aula e ele falou assim: escrevam o que eu vou dizer. No futuro, o conhecimento será o bem mais valioso que vai existir. Quem for o detentor do conhecimento terá a verdadeira riqueza, prosperidade e abundância. Se a gente abrir as redes sociais, essa palestra vai para o YouTube. Mas existem outras redes sociais. A gente consegue ver o quê? Pessoas vendendo?
Cursos. Cursos são o quê? Conhecimento. E cobrando Então, caro. dependendo, sim, às vezes mais um pouco em conta, mas os que têm um poder de transformação maior, normalmente custam muito mais, o investimento é muito maior. Então, uma pessoa pode comprar, pagar aquele valor, né, daquele curso, e a partir dali começar a multiplicar. A Nanda estava conversando e falando de um rapaz Quem que, anda? nossa filha amada, e ela inclusive trabalha com isso, com marketing de conteúdo, né? Que é justamente essa questão, né, do conhecimento. Mas ela mostrando para a gente um rapaz, ele me perdoe agora porque eu não lembro o nome dele, e e a gente conhece outras histórias assim também. Ele estava no quarto dele e ele disse que ele sairia dali com uma empresa. Depois eu posso botar nos comentários se alguém quiser ir buscar lá o nome dele, porque agora eu não me recordo. E ele foi e ele trabalhou naquilo, e ele buscou conhecimento, ele estudou. Mas como sem sair do quarto? Pela Internet. internet. E aí, fazendo um parêntese, uma vez uma pessoa muito amada me falou assim: em tudo sempre há uma coisa boa. Em toda situação, entre aspas, ruim, sempre tem uma coisa boa. E em toda situação boa, sempre tem uma coisa ruim. É o famoso yin e yang, né? Que parecem dois peixinhos, né? Me Um deu branquinho, que tem o olho preto, o olho pretinho, que tem o olho branco. Então, é o tudo e o nada, sempre um dentro do outro, né? Então, assim, por que eu estou falando disso? Rapidinho que eu vou fechar o parêntese. Porque eu estou falando da pandemia. Então, a pandemia trouxe para a gente dor, sofrimento, perda de entes queridos. Mas trouxe também o quê? A certeza que a vida continua, muitas pessoas se comunicando, fortalecimento da solidariedade humana, da espiritualidade, das orações, desenvolvimento dos meios digitais. Com isso, as pessoas conseguem se instruir e conseguem melhorar o seu nível técnico e conseguem, então, trabalhar mesmo sem sair de casa e conseguem ter abundância em todas as áreas, inclusive financeira. E aí eu fecho E é parênteses. justamente com esse processo, o que é que se faz? As transferências de riqueza de uma mão para a outra. Porque no processo nosso de administração dos bens que nos é dado, ou nos é facultado utilizar, quando eu pago por um serviço que alguém me faz, eu estou transferindo recurso da minha mão para o outro. Então, desmistificando a crença que dinheiro é sujo, que dinheiro, quem tem dinheiro é porque é mau caráter, porque dinheiro corrompe, mudando para uma questão. A energia do monetária precisa circular, precisa passar de mãos em mãos, para que todos tenham a oportunidade de administrar e aprender a administrar os recursos, porque nós estamos falando de um dos recursos que o universo coloca à nossa disposição. E aí, mais um pedacinho aqui, também do mesmo capítulo, tá? Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. Hum. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a sua produção. Se a produção de uma região é insuficiente, será preciso ir procurá-la fora. Ou seja, o próprio crescimento e desenvolvimento dos seres humanos está relacionado intimamente com o desenvolvimento deste orbe, porque a gente está na Terra, então falando de Gaia, né, da Terra, mas isso nos outros orbes também. Então, isso me lembra o que está acontecendo na África e na China. Na África, no deserto do Kalahari, os africanos têm desenvolvendo uma técnica de criar cacimbas ou
cavar buracos na região desértica, que quando há o período de monções ou o período de chuvas, aquele volume de água, depois que para, fica aquelas pequenas poças de água e ali vai nascendo pequenas plantações. E mais do que Na isso, China, o que é que os chineses estão fazendo? O deserto que tem avançado, o deserto chinês, eles têm fixado palhas e têm plantado arroz no deserto. Quando há o período de chuva, há essas palhas que estão fixadas, impede no período de sol que o vento espalhe a areia e no período de chuva fixa a terra ali e aquelas palhas de arroz que foram plantadas germinam e começaram a produzir arroz no deserto. então vamos ver assim, como é que a gente chegou aqui em agricultura? A gente está falando de De quê? recursos. Não é só isso, não, a gente está falando de alimento. Este ser humano, nós aqui, Hum. ainda, este corpo ainda não consegue, na grande maioria das pessoas, né? Porque eu não posso falar de 100%, não consegue ainda viver só de luz. Então a gente precisa pelo menos de água e de algum alimento, né? Então, como é que a gente vai buscar esse alimento? No passado, como é que começou isso, milhares, milhões de anos atrás? Esse processo de agricultura e de pecuária, isso veio evoluindo com o caminhar da humanidade, com a evolução dos seres humanos. Sim. E aí estou falando desta raça atual, né? Deixando aqui uma provocação, quem sabe um dia a gente fale da linha de todas as outras raças. Estamos falando desta raça atual. Então, a gente trouxe isso, né? O ser humano foi desenvolvendo isso. Uhum. Então, isso continua desenvolvendo. Imagina só, se seu João, há 100 anos atrás, não passasse para o filho dele que a melhor época de plantar o milho é em tal data, porque depois você vai colher em tal data e tem que fazer assim, ou eu não sabia dessa história da palha, esses negócios que ele falou que é pesquisa dele, eu não estava sabendo nada disso. Surpresa! Foi surpresa para mim também. Então, imagina se eles não ensinassem uns para os outros. Ia ser muito mais difícil o alimento. Então, o compartilhar o conhecimento é necessário também para a manutenção da existência humana, hominal, e aí vou englobar também animal, vegetal, mineral, enfim, as existências nesse globo, porque senão isso iria extinguir. Por isso que às vezes acontece, isso foi na outra leitura que a gente fez aqui, não lembro aonde, que às vezes você deita para descansar, acho que foi no Livro dos Espíritos, você deita para descansar e quando você acorda com a ideia assim, que de gente, eu estava querendo uma solução para aquilo e me veio uma ideia, eu não gosto de dizer assim, eu tive uma ideia, porque eu nunca sei se a ideia é minha ou não. Então eu digo assim, veio uma ideia, me veio uma ideia aqui, porque você acorda com aquilo. Então, às vezes, aquela ideia você conversou com a noite. E aquela ideia precisava ser implantada, vou chutar, em Salvador nesse mês. Então, se eu não implantei em Salvador nesse mês a ideia, Maria soube da ideia também, Maria implantou. Ai, que injusto, porque era a minha ideia e eu não ganhei dinheiro com isso. E era necessário, precisava acontecer. Maria foi mais sensível do que eu. E Maria conseguiu. Por isso que às vezes, e aí você sabe disso que você estuda, e Jung fala do quê? Inconsciente No coletivo. inconsciente coletivo. Que são essas ideias que pairam. Que isso Exemplo, quer dizer o quê? Sintonia sintonia vibracional. vibracional. Aí vocês vão ver, por exemplo, quando se Compartilhando falou, riquezas, viu? né? Falando de riqueza e pobreza ainda. Quando o processo de necessidade do homem descobrir a energia elétrica, por exemplo, foram dois grandes cientistas que buscaram o conhecimento. Tesla, por uma vez, foi buscar a energia de um jeito e Thomas Edison de um outro jeito. Então, a energia contínua e a energia alternada. Qual era melhor para comercializar? A alternada, porque a outra poderia se conseguir de graça. Então, financeiramente, precisava se movimentar alguns recursos, deu-se a atenção para esse. Ora, mas eram dois cientistas diferentes. Nós temos Esse outro exemplo conhecimento bem se claro? perdeu? Não. E ela hoje está se divulgando e
todos os dois, as duas formas de produzir Tem energia utilidade? têm utilidade e estão sendo utilizados, Uhum. tá? Nós temos o exemplo também da penicilina, né? Que foram praticamente dois cientistas em lugares opostos do globo que chegaram à mesma conclusão, porque aquilo era um bem para a humanidade. E com a descoberta da penicilina, quantas doenças foram erradicadas? A gente está falando de riqueza de conhecimento. E aí eu vou falar uma coisa. Lembra que eu falei que eu e Maria tivemos uma ideia? Eu tive primeiro, Maria teve depois. E Maria colocou em prática e começou a ganhar dinheiro, e eu não consegui ganhar dinheiro com a ideia. Quer dizer que Maria é melhor do que eu? Não. Eu tive o merecimento também de ter a ideia. Uma coisa muito simples. Eu e Maria tivemos a ideia de criar isso aqui, tá? Marcador de Esse texto. marcador aqui de livro, Hum. de livro. Só que eu não dei muita importância, achei que não ia dar certo, ou guardei, não botei em prática. Maria acreditou. Disse, não, eu vou lá, eu vou acreditar, eu vou lá, eu vou fazer. E o que é que Maria faz? Ela bota em prática, ela ganha dinheiro e ela vai ajudar as pessoas a marcar os seus livros e não ficar toda hora que lê, que vai pegar para ler, ficar procurando qual foi a Ah, página que estava e gastando tempo. Então, às vezes, as pessoas têm a mesma ideia ou ideias o similares acesso. porque estão naquela mesma faixa e não dão importância àquilo. Então, quer dizer também que a riqueza e a pobreza têm a ver também com acreditar. Não é só o merecimento. Às vezes a gente tem o merecimento de receber, mas a gente acha que não é merecedor, a gente não acredita E, que é digno, que é merecedor, não acredita que aquilo vai dar certo e não leva fé e deixa para lá. e E o de- outro que tem fé, que vai, que tenta, que acredita, consegue. Então, por isso que logo no início, quando a gente começou a conversar e durante essa conversa toda, depende. Depende de um monte de coisa. Não deixa. é só determinante, o universo deu, o universo tira. Não. Não. E a gente? É. Aí nós vamos lembrar desse processo de persistência para poder é, tornar material a ideia que foi recebida. Nós temos o exemplo de Thomas Edison. Porque hoje nós temos uma lâmpada elétrica, né, que ilumina as nossas casas. Porque teve alguém que tentou 204, 200 ou foi 2000? não, 214 vezes. E aí, quando perguntaram a ele, mas você errou 200 e 200 tanto e tantas pratos vezes. vezes. Aí ele fez, não, eu aprendi que eram 200 e poucas formas que não daria certo até eu chegar na certa. Ou seja, a forma como se encara as coisas. Então, a forma como a gente encara as coisas é assim. E aí, sei que nosso tempo já está apertadinho aí, só falar mais uma coisa. A gente tem conversado muito entre a gente sobre minimalismo, essencialismo, Sim. né? E eu acho que já teve até. A gente já tinha falado antes, mas eu acho que não sei se foi Rita ou Cecília que também recentemente falou disso, não foi? Hum. Enfim. Quer dizer, então, por que que você está trazendo já no final esse negócio de minimalismo? Tem nada a ver? Tem sim. Porque às vezes a gente acha que é riqueza, que é muito dinheiro, são muitas propriedades, muito ouro, muitas joias. Gente, aí junto de vocês, vocês devem ter uma garrafinha de água, um copo de água, uma água limpa para beber. Tem gente ao redor do globo que não tem isso. Sim. O quanto essas pessoas estariam dispostas a dar ou a fazer por uma garrafinha de água limpa? Gente, para pensar, vai deitar de noite para dormir. Um travesseiro, uma cama, uma Um porta que abrigo, fecha para lhe dar segurança. Não está tomando chuva hoje, não está no frio, não não está está no no relento, respirador, não está precisando. Algumas pessoas precisam, eu preciso, eu não enxergo perfeito, eu preciso de óculos que me ajuda para enxergar. Algumas pessoas precisam de aparelho, mas a gente consegue. Eu precisei muito tempo de muletas para me ajudar a andar por conta de problemas graves que eu tive no pé. mas quando ficou boa, Mas abandonou. eu continuei me cuidando e fiquei bem. Então, assim, cada um de nós tem algo para a gente agradecer.
E isso é uma riqueza tão, tão, tão grande que às vezes a gente não se dá conta. Então, no final disso tudo, o que a gente traz é uma pergunta: o que é riqueza e o que é pobreza? E essa a gente não responde, a gente deixa para vocês. Perfeito. Então, Cris, eu queria lhe agradecer e dizer que é uma riqueza ter você na noite de hoje conversando sobre esse assunto, né? E lembrar a cada um que pobre não é aquele que tem pouco, É aquele que não sabe é dar. aquele que não sabe dar. O E maior rico rico não é aquele que tem tudo, rico é aquele que sabe agradecer cada coisa que tem, cada pessoa, cada momento, cada ar que respira, cada dia que acorda, cada noite que vai deitar, cada alimento que lhe traz energia para este corpo manter-se a manifestar essa inteligência suprema que é você, alma, filho de Deus, manifestado neste planeta chamado Terra. a grande riqueza é a gratidão. E a gratidão é um imã poderoso que atrai mais riqueza, seja ela que você estiver precisando. Vamos lembrar disso. O que é riqueza e o que é pobreza mesmo? Gratidão. Gratidão. Boa noite a todos, com carinho e beijo no coração. Gratidão, Cris. Gratidão, Senan. Muito bom. Vamos passar para a nossa segunda etapa dos trabalhos.